Três ações político-jurídicas estão em curso: a PEC da anistia, a PEC das prerrogativas e uma que ninguém está prestando atenção. Uma ação do STF visando mudar a lei de impedimento de ministros, visando também preservar o ministro senhor Alexandre de Moraes em 2026, caso uma maioria de senadores de direita seja eleita. A PEC número 3 de 2021, chamada de PEC da blindagem ou PEC das prerrogativas, inegavelmente cria uma casta praticamente inatingível juridicamente. Afinal, a punição de um político dependerá não do mérito da questão, mas sim de acordos políticos. Porém, no cenário atual, com parcela do STF e do Judiciário agindo como instituição política, o foro privilegiado dá ao STF um poder de julgamento ou de engavetamento dos processos que possam existir contra deputados e senadores. E os processos podem ser legítimos ou uma grande armação. Senhores, o Brasil não é para amadores. Em um cenário utópico, caso a classe política preservasse o foro privilegiado, bastaria que os juízes encarregados de julgar, inocentar ou punir os políticos agissem tendo como guia somente o cumprimento da lei e o caso concreto. E neste mesmo cenário utópico, caso a classe política fosse julgada única e exclusivamente por seus pares, bastaria que os políticos sopesassem única e exclusivamente o mérito da questão e não fizessem acordos espúrios visando livrar um real culpado ou culpar um real inocente. Um caso recente e bem emblemático ocorreu em São Paulo, quando um jovem deputado de nome senhor Arthur Duval foi condenado por seus pares e acabou sendo cassado. E esses mesmos deputados mitigaram ações extremamente graves cometidas pelo deputado Fernando Cury. Logo, senhores, deixar o destino de um deputado acusado nas mãos do STF ou deixar nas mãos de seus pares não é garantia de lisura no julgamento. Porém, no cenário atual, visando tirar os superpoderes que o STF tem em mãos, aparentemente é a melhor coisa a se fazer, o que não quer dizer que não seja uma coisa ruim. E, quem sabe, sem medo das ações dos ministros, deputados e senadores sintam-se livres para agir em favor do impedimento de algum ministro do STF, o que eu, particularmente, duvido muito. E o PL 2162 de 2023, do deputado senhor Marcelo Crivella, tenta, prima facie, criar uma anistia para os presos políticos do 8 de janeiro, porém excluindo o ex-presidente Bolsonaro, claramente visando tirá-lo do jogo político. Senhores, as ações políticas do deputado federal senhor Eduardo Bolsonaro e do senhor Paulo Figueiredo, associadas com as manifestações organizadas pelo pastor senhor Silas Malafaia, criaram uma pressão política e econômica sobre o governo Lula-PT e sobre o STF muito grande. E, como eu já disse em outros vídeos, leiam o livro A Anatomia das Revoluções e entenderão o motivo de o governo Trump ter adotado uma política tarifária agressiva e de ter imposto ao Brasil a maior taxa dentre as aplicadas aos países do mundo. E eu repito o que venho dizendo há algum tempo. A PEC da anistia, preferencialmente incluindo o ex-presidente Bolsonaro, ou sem ele, não é justiça. É um prêmio de consolação. Caso houvesse um cenário político sério no Brasil, o correto seria o julgamento, prisão e demissão de todos os envolvidos nessa farsa de golpe. Um pedido de perdão do Estado brasileiro aos presos políticos do 8 de janeiro, seguido de uma indenização e a apreensão das posses dos que injustamente
coordenaram ou colaboraram com a perseguição político-judicial aos indivíduos de direita, que ousaram criticar o regime brasileiro. Senhores, do que adianta uma anistia para os familiares do Clezão? Senhores, o cenário é o seguinte: parcela do STF tenta se livrar das retaliações impostas pelo governo Trump a violadores de direitos humanos. Parcela da classe política realmente tenta mitigar as ações imorais impostas aos presos políticos do 8 de janeiro. Uma outra parcela da classe política tenta fazer uso da PEC da anistia mirando as eleições de 2026, tentando angariar votos da direita. Os setores econômicos realmente relevantes da sociedade buscam uma saída para o caso envolvendo as taxas de 50% e as sanções impostas ao ministro senhor Alexandre de Moraes e que podem ser estendidas a outros ministros do STF e que afetam diretamente o setor bancário. No fim das contas, senhores, a PEC da anistia tem como menor preocupação os presos políticos do 8 de janeiro, com exceção de uns poucos deputados e senadores realmente alinhados com os ideais de liberdade de expressão e justiça. Mas é inegável que a esquerda não tem eleitores que apareçam no mundo real. Vide as últimas manifestações que eles fizeram, com um número reduzido de indivíduos. Aparentemente, os eleitores do presidente Lula só aparecem diante das urnas, votam e passam 4 anos hibernando, sabe-se lá onde. Já a direita, através da figura do ex-presidente Bolsonaro, consegue reunir milhares de indivíduos sem muito esforço. Indivíduos que voluntariamente comparecem às manifestações e que, ao contrário dos eleitores da esquerda, que só existem nas urnas eletrônicas, têm um rosto para mostrar. Não são robôs ou indivíduos invisíveis que só existem na internet. E essa realidade objetiva que projeta uma eleição em 2026 favorável à direita desenha um cenário futuro onde haverá uma maioria de senadores realmente de direita e que poderão colocar em pauta o impedimento do ministro senhor Alexandre de Moraes, ou, quem sabe, aos moldes do que aconteceu em El Salvador com o Bukele, a substituição de boa parte dos ministros do STF. E aqui entra o decano do STF, o ministro senhor Gilmar Mendes. Senhores, a Lei 1079, a chamada Lei do Impeachment, ou do impedimento, é de 1950. E só agora, com o risco real de ocorrer o impedimento de um ministro do STF, o Partido Solidariedade, que é aliado do governo Lula-PT, junto com a Associação dos Magistrados Brasileiros, entenderam que a lei, que está vigente desde 1950, é incompatível com a Constituição de 1988. E o ministro senhor Gilmar Mendes solicitou à Câmara dos Deputados e à Presidência da República, do presidente Lula, saber se as regras de impedimento de ministros do STF devem ou não ser mudadas. Hoje, qualquer cidadão pode oferecer uma denúncia contra um ministro do STF e, se fundada, ele pode ser retirado da função. Claro, isto na teoria. Porém, o que se quer fazer é o seguinte: agora, caso ocorra uma mudança na lei, um ministro do STF só poderá ser alvo de impedimento se a denúncia for feita pelo Procurador-Geral da República, que atualmente é o senhor Paulo Gonet. E o mais engraçado, mesmo que o PGR decida aceitar a denúncia contra um ministro do STF, segundo as mudanças previstas,
ele permanecerá exercendo suas funções normalmente, sem que possa ser afastado do cargo. Os senhores conseguem enxergar o panorama jurídico-político que está se desenhando? Dar-se uma anistia para os presos políticos do 8 de janeiro, excluindo o ex-presidente Bolsonaro das eleições de 2026, um dito político de direita, aceito pelo sistema, torna-se candidato e provavelmente é eleito, os ministros do STF se blindam de qualquer possibilidade de enfrentarem um impedimento e se mantêm em seus cargos, após o período de inscrição para as eleições de 2026, dão um jeito de anistiar o ex-presidente Bolsonaro já fora da corrida eleitoral. A única variável que segue melando este plano é a ação do governo Trump de entender legitimamente que uma eleição em 2026 sem o ex-presidente Bolsonaro é ilegítima. Senhores, eu enxergo que o ex-presidente Bolsonaro, com seus acertos e erros, não sei se proposital ou acidentalmente, foi o grande responsável por criar uma direita até então inexistente no Brasil. Porém, graças à ação criminosa de um ex-filiado do PSOL, a saúde do ex-presidente Bolsonaro carece de cuidados. E eu sempre me pergunto, por que a direita não luta para que o deputado federal, senhor Eduardo Bolsonaro, seja o candidato à presidência em 2026, apoiado pelo próprio pai? Eu agradeço a todos que assistiram a este vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Muito obrigado.